Olá, boa tarde, turma do segundo ano. Vamos iniciar a correção da atividade de filosofia, ok? E nós vamos encerrar o capítulo 12 e iniciar o capítulo 13, ok? Vamos lá. Na primeira questão, a pergunta é: na temática ética dos negócios, podemos observar que as empresas exercem um poder enorme perante os funcionários, o que ressalta também a sua responsabilidade social como empresa. Baseado nessa explicação, mencione os tipos de compromisso que as empresas devem ter com todos os âmbitos da sociedade. Ou seja, dando uma explicada melhor. A ética dos negócios, ela vai falar sobre a responsabilidade que uma empresa tem, que exerce essa responsabilidade, não só com o funcionário, né, que fornece a sua força braçal, que é o seu trabalho, tem como retorno o seu salário. Mas essa responsabilidade a empresa exerce não só com o funcionário, ela exerce uma responsabilidade em todo o âmbito que ela está inserida, tipo a sociedade, os clientes, o meio ambiente, né? Como ela vai, o que ela vai produzir, se vai prejudicar ou não o meio ambiente. Então vamos ver quais são os critérios, né? Quais são os tipos de compromisso. Nós vamos ter compromisso com os funcionários, que aí é uma responsabilidade no quesito o funcionário exerce a sua força de trabalho e a empresa paga o seu salário. Então, é uma troca de serviço, né? Compromisso com os consumidores. Por que, que a empresa deve ter esse compromisso com os consumidores? Porque ao você adquirir um produto de uma empresa, caso esse produto venha a dar algum problema, você precisa ter um retorno da empresa. Então, ela precisa ter um compromisso. Que aí no caso, sempre quando você compra algo, você tem uma nota fiscal, né? Que ali é onde você vai estar assegurado para se esse produto der algum problema, você está assegurado pela empresa, ou seja, o compromisso com o consumidor. Compromisso com os concorrentes. Por quê? Porque muitas empresas, elas analisam o que o concorrente faz, o que o concorrente deixa de fazer para atender melhor o cliente e aí ele passa a fazer esse compromisso com os concorrentes também é o quê? É eu não buscar estar vendendo na minha loja, na minha empresa, algo que o meu concorrente tem aqui do lado, né? Você observa também que nós temos na linha de comércio diversos grupos onde eles se associam para ver como é que vai estar a demanda no mercado, o que é que as pessoas estão buscando mais, para que eles em si, como empresa, tenham esse compromisso. Muitas empresas, com esse compromisso fechado, elas podem apontar o preço estipulado de determinado produto. Então, isso é o compromisso com os concorrentes. Compromisso com os órgãos governamentais. O compromisso com os órgãos governamentais, ele vem também não só da prática é, da questão de impostos, né? Vai o quesito total. Vem você pagar impostos, não burlar nenhum tipo de imposto, né, com os órgãos governamentais, sejam eles prefeitura, seja ele governo. Então, de acordo com a região que você está, você tem uma forma de imposto que você precisa pagar. Então, essas empresas, elas não só, não é eu vou montar uma empresa, monta aí e pronto. Não, você tem que ter compromisso, você tem que pagar imposto, você tem que observar o que é que a sua empresa vai fornecer. E aí esse compromisso com os órgãos governamentais, ele entra também o compromisso com o ambiente, que é o que? Você vai estar poluindo o ambiente? O que é que você vai fornecer para o seu cliente? Que esse cliente pode estar, um exemplo, compra um, um caderno, um exemplo. E esse caderno ele vem embalado em um saco plástico. E esse saco plástico, quando esse cliente joga esse saco fora, né, ele vai prejudicar o meio ambiente. Mas e quantas pessoas também têm a oportunidade de utilizar, um exemplo, no mercado, supermercado? No supermercado existem muitos locais onde você tem a oportunidade de utilizar a sacola retornável, mas muitas pessoas não usam. Elas às vezes até têm em casa,
mas elas não usam. Então, esse compromisso com o meio ambiente é a forma também como a empresa vai estar. No caso das grandes indústrias, que tipo de dejeto elas vão estar jogando no meio ambiente. E o compromisso com a comunidade, né? Que essa comunidade, ela entra os funcionários, ela entra o dono, ela entra os consumidores, ela entra os concorrentes no geral. O compromisso com a comunidade é um compromisso maior. É um compromisso, né, onde vem os produtos, onde vem o atendimento. Quantas vezes você entra em uma loja, você é super bem atendido, então o desejo de voltar se torna maior. Quando você não é bem atendido, você sai fazendo uma péssima propaganda, né? Porque o negócio também ele gira muito em torno dessa propaganda e você muitas vezes não volta mais, ok? Então esses são os tipos de responsabilidade social que vão surgir. Segunda questão. Mencione a diferença entre heteronomia, autonomia e anomia. Então a gente observa o quê? Eu vou focar um pouco na segunda palavra, autonomia. Né? Quando você tem autonomia para você decidir sobre o que você quer, sobre o que você não quer. Na idade de vocês, a grande maioria dos adolescentes acredita que ao completar 18 anos ele vai ter autonomia para decidir tudo. Mas muitas vezes, né, nós não temos essa autonomia. Por quê? Porque ao completarmos a nossa maioridade, nós ainda moramos com os nossos pais, nós ainda dependemos financeiramente deles. Então essa autonomia, ela se torna ela se torna um pouco fechada, né? É uma palavra muito restrita, porque para você exercer essa autonomia, você também precisa estar apto de ter muita responsabilidade, né? Porque a autonomia, você vai cumprir regras e você não pode estar descumprindo, né? E aí, vamos lá ao significado das três. A heteronomia, nós temos a aceitação das regras dadas externamente, ou seja, quando você chega, as regras são essas e você tem que aceitar. Você não pode discordar, você não pode sentar para conversar e discutir sobre essa regra. Por que essa regra é desse jeito? Por que nós não adequamos ela a esse momento? Não, você aceita e sem discussão. Então, você está exercendo uma heteronomia. Uma autonomia é a capacidade de decidir por si mesmo. E muitas vezes, na maioria dos casos, nós temos essa autonomia. Por quê? Nós temos autonomia na vestimenta, nós temos autonomia na opinião, nós temos autonomia na maneira de se expressar. E muitas pessoas, às vezes, não exercem essa autonomia justamente porque elas não querem, né? Elas não querem ser apontadas como um diferente. Existem muitos jovens que não exercem autonomia verbal, que é a fala, por conta disso, né? Por conta do preconceito. E nós temos a última palavra, que é a anomia, a ausência de leis, normas e regras. Essa ausência de lei, a palavra anomia, quase não ouvimos muito essa palavra no nosso dia a dia, mas a gente observa o quê? Que existem pessoas que se adequam perfeitamente a essa palavra. A ausência de leis, né? Que são aqueles adolescentes que eles não querem respeitar ninguém, eles não respeitam os pais, eles não respeitam a religiosidade, né? Eles não respeitam a escolha dos outros, eles não querem obedecer regras impostas pela sociedade nem pelos pais. Então, quando você está quebrando regras, quando você não tem leis, quando um exemplo também para essa ausência de leis, de normas e regras, são as pessoas que vivem nas ruas, porque elas não têm lei, elas não têm regras, elas não têm hora para nada. Então, eles estão exercendo uma anomia. Então, lembrem-se, heteronomia, aceitação das regras, né? Aquilo que é imposto para você. Autonomia, a capacidade de decidir por si mesmo. E anomia, ausência de leis, normas e regras. Então, sempre que você ouvir a palavra anomia, você vai ver que é a ausência, ok?
Terceira questão. O início da adolescência caracteriza-se pelo ou pela, né? Então aqui nós temos fases. Essas fases elas já vão estar no capítulo 13, Ninguém Nasce Moral, onde nós vamos ter pensadores, né, psicólogos. Nós temos aí o Piaget e nós vamos ter também Kohlberg. E nessas teorias, né, segundo Piaget, nós vamos ter 4 estágios para diferenciar o nosso desenvolvimento humano. E aí a pergunta é: o início da adolescência caracteriza-se pelo ou pela A. Cristalização da personalidade, B. Profunda transformação física, cognitiva e social, C. Resolução de conflitos sexuais, D. Fortalecimento das relações familiares e E. Independência financeira. Então, o início da adolescência, a gente observa que é uma fase muito difícil, são muitos conflitos, são discussões, você pensa diferente da maneira como seu pai foi criado, como a sua mãe foi criada, os costumes, a sociedade em si, ela é muito diferente. E aí você começa a lutar contra os seus conflitos internos, né? E esses conflitos, eles trazem o quê? A profunda transformação física, que é o que a adolescente passa, a cognitiva, que é a mudança, né? As pessoas te apontam, você não é mais criança, você precisa mudar a sua maneira de se expressar, de se vestir. E a questão da mudança social também, né? A sociedade passa a te ver não mais como aquela criança que é super protegida, e sim como um adolescente que já precisa tomar as decisões, ok? Vamos à quarta questão. Segundo Piaget, quais os pontos que são estudados para se analisar o desenvolvimento mental? Eu deixei a página 176 para que vocês pesquisassem. Nós temos no tópico 2, vai falar perfeitamente sobre a teoria de Piaget. E Piaget, ele fala que o nosso desenvolvimento mental, ele tem 3 pontos: a inteligência, a afetividade e a moral. Ou seja, a nossa capacidade de pensar, de desenvolver, né, de buscar conhecimento. A afetividade é a capacidade de você amar o outro. Tem muitas pessoas que, devido à maneira como foi criada, elas também têm essa capacidade de não aceitação do sentimento, do carinho. E nós temos a moral, que a moral é o quê? É a maneira como você também é criado. A questão de obedecer regras, de cumprir normas, né? E isso geralmente a gente comenta muito em sala. Como que a gente comenta essa questão da moral? Quando nós relatamos e exemplificamos, tipo, alunos que são mal educados, que não respeitam a gente diz muito, né, que quem não respeita pai e mãe, geralmente ele não vai respeitar as pessoas mais velhas ou qualquer ambiente que frequentar. Então, essa questão da moral, ela vai muito de uma herança familiar, de comportamentos que você tem no dia a dia. Então, os pontos, né, para analisar o desenvolvimento mental é o quê? É a inteligência, que é a capacidade que você tem e que você trabalha em cima dela para que você melhore cada dia, a busca pelo conhecimento, né? Nós temos aí nessa inteligência, nós podemos citar as pessoas letradas, né? Que antigamente as pessoas letradas eram aquelas crianças que eram bem agitadas. Hoje, né, século XXI, a sociedade tem como as pessoas letradas, aquelas pessoas que são muito cultas, né? São pessoas que são bilíngues, falam 2 línguas, elas leem muito, elas têm um referencial de leitura muito bom, elas leem não só um assunto, mas diversos, para que em uma roda de conversa ela saiba opinar sobre determinados assuntos, diferentes assuntos, e aceitar também diferentes opiniões. Na afetividade, a maneira do gostar, e na moral, as regras. Quinta questão. A concepção de que o desenvolvimento da moral humana se dá através de estágios foi inicialmente proposta por Klein, Erikson, Freud, Kohlberg ou Bandura. Como eu exemplifiquei na questão anterior e bem no início também do comentário, nós temos aí 2 psicólogos bem
importantes que vão falar sobre esse desenvolvimento moral, que nós temos Piaget e nós temos Kohlberg, né? A diferença entre Piaget é que Kohlberg vai falar muito da questão da moralidade, né? Já Piaget vai à questão do desenvolvimento. Então, nessa questão do desenvolvimento moral, nós vamos ter como é, estágio, e quem vai apontar esse primeiro é Kohlberg, né? Um dos psicólogos muito conhecidos, logo após as teorias de Piaget também. Um abraço e aqui segue as questões desta semana. Nós temos 3 questões, vocês vão falar sobre os níveis de moralidade. Nós vamos falar na segunda questão sobre a questão de como é que se dá sobre empregar parentes nessa questão familiar. E na terceira, numa sociedade democrática, nós vamos falar sobre esfera pública, e aí nós temos umas temáticas bem diferenciadas. Vocês vão utilizar esse capítulo 13 para pesquisa dessas 3 questões, ok? Um abraço e até a próxima.